A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região dá continuidade ao 4º módulo presencial de formação continuada e 7º encontro institucional da Magistratura do Trabalho de Santa Catarina, realizando hoje a 5ª edição dos debates institucionais. Para compor a mesa e presidir a Assembleia, 5ª edição dos debates institucionais, convido o excelentíssimo coordenador pedagógico da EJUDE 12, juiz Reinaldo de Branco de Moraes. Para expor os temas, juntamente com o juiz Reinaldo, convido à mesa o excelentíssimo juiz Luiz Fernando Silva Carvalho. Para secretariar os trabalhos, convido a juíza Érica Machado da Silva Secato e Patrícia Pereira de Santana. Passo a palavra ao juiz Reinaldo Branco de Moraes. Bom dia a todos. Neste ano, os debates institucionais têm um formato um pouquinho diferente. Nos anos anteriores, sempre começamos já com a apresentação, defesa de teses e a apresentação e votação do próprio enunciado. Desta vez, a Escola Judicial, em razão da importância de 3 temáticas, resolveu convidar 2 expositores. Essa tarefa coube à minha pessoa e ao colega Luiz Fernando para um rápido olhar a respeito de produção antecipada da prova, liquidação da inicial e da sentença liquidada, e desconsideração da personalidade jurídica e inclusão de outros sujeitos no polo passivo da execução, grupo econômico, sucessão e sociedade de fato. Esses 3 temas serão abordados por nós, no prazo máximo de 30 minutos, e eu e o Luiz estaremos dividindo o assunto. Passo a palavra ao colega Luiz Fernando. Bom dia a todos, bom dia Reinaldo, bom dia Érica, Patrícia. Agradeço à escola pelo convite para participar do encontro institucional, e os 3 temas que nós vamos tratar hoje são responsabilidade na fase de execução, produção antecipada de prova e liquidação de sentença. Começando com a liquidação de sentença e sentença liquidada, é um tema que desde a reforma, ele teve uma mudança grande em razão daquela fase de impugnação prévia ter passado a ser obrigatória. Antes era facultativo, o prazo do 879, parágrafo 2º da CLT. E, além disso, a gente tem uma mudança na sentença liquidada em razão da própria chegada do sistema PJE-CALC, que a partir do ano que vem vai ser um sistema obrigatório, e, além disso, das recomendações, tanto da Corregedoria Regional quanto da Nacional, para que as sentenças sejam publicadas de forma liquidada. Então, nesse primeiro momento aqui, de maneira bem rápida, o que eu queria expor eram algumas das dúvidas que, desde a reforma trabalhista, a gente passou a enfrentar nas varas do trabalho. Mais do que dar respostas, a ideia é trazer provocações, até porque alguns desses pontos vão ser objetos de tese para serem votados no inconstitucional, então a gente vai poder aprofundar mais na frente. Primeira dúvida é: quando que o juiz homologa os cálculos? Antes ou depois de abrir o prazo para as partes se manifestarem? Já aqui mesmo no TRT de Santa Catarina temos 2 procedimentos diferentes. Tem juiz que assim que os cálculos são apresentados pelo contador, por exemplo, o juiz já homologa e aí abre o prazo do 879, parágrafo 2º, para que as partes se manifestem. Outros, uma vez apresentado o cálculo, abrem o prazo e só depois de apresentadas as impugnações, ou não apresentadas, esgotado o prazo, é que homologa o cálculo. Isso passa a ser relevante, essa distinção pode ser pequena, mas ela pode ter relevância na questão das custas. Afinal de contas, a CLT ela tem previsão de custas apenas para a sentença que decide a impugnação. Ela fala
que ela fala no artigo 789-A, inciso 7º, que cabem custas para impugnação à sentença de liquidação. O ato de homologar a conta antes de julgar a impugnação é já uma sentença de impugnação ou não? Se for uma sentença de liquidação, perdão, se já for uma sentença de liquidação, vai caber custas desde aí. Então, temos, inclusive, enfrentado isso em impugnação, embargos de declaração e impugnação em sentença, quando tem ou não fixação de custas. Então, essa é uma outra dúvida que decorre do momento da liquidação dos cálculos. E uma terceira dúvida, que para mim é a mais relevante de todas, o terceiro questionamento, é se a parte tem a obrigação de indicar o valor do cálculo que considera correto quando apresenta uma impugnação. A CLT, quando trata da impugnação à conta, em nenhum momento ela fala que a parte tem o dever de indicar o valor que ela considera correto, de apresentar o cálculo correto ao impugnar a conta. Porém, quando trata do agravo de petição, existe disposição expressa de que o agravo de petição só vai ser recebido se o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados. E, além disso, o CPC, em vigor, ele fala tanto na impugnação ao cumprimento de sentença quanto nos embargos de execução que a parte tem o dever de apresentar o valor da conta que considera correta ao alegar uma tese de excesso de execução. Se não apresentar o valor correto, esse argumento ele passa a ser rejeitado de forma liminar. Então, são esses os 3 principais questionamentos que eu trouxe para esse tema. O tempo é rápido e vou passar a palavra para o Reinaldo para que ele complemente a apresentação. Essa temática pós-reforma trabalhista, eu coloquei aqui no quadro alguns aspectos. Me permito ficar um pouquinho de pé, até para facilitar a explanação. Requisitos da petição inicial, pós-reforma trabalhista. Em relação ao pedido, certo? Determinado e indicação do valor. A temática, indicação do valor, é um pedido liquidado, com planilha de cálculo, inclusive, antecipando a fase da liquidação, trazendo para a petição inicial, ou pode ser um valor estimado. Esta é uma celeuma que vamos nos debater com ela durante muito tempo. Cada colega tem o seu posicionamento. Semana passada foi julgado na SDI 2 do TST um recurso ordinário em mandado de segurança que atacava o ato do juiz que determinava que a parte apresentasse a planilha de cálculo. E o TST proveu no sentido de que essa exigência não existe na lei. Mas não exaure ainda a temática. Pode ser estimado ou não pode ser estimado. E, em razão disso, se ele pode ser estimado e o autor estimou na petição inicial, o juiz, no momento em que determina que as verbas deferidas sejam apuradas em regular liquidação de sentença, conforme os comandos que ele deu, poderia o valor lá encontrado ir além do valor estimado ou não. Outra temática que temos posicionamentos completamente opostos, eu e o Luiz Fernando, por exemplo, eu entendo que pode ser estimado, e exatamente porque o autor disse que o valor era estimado, o autor está dizendo: a minha pretensão verba X, o valor eu quero que apure efetivamente depois. O colega Luiz Fernando entende o contrário, que o valor não poderia até ser estimado, mas essa estimativa limitaria no momento da liquidação. E isso traz uma outra situação, porque se nós tivermos uma situação de prescrição parcial, que o juiz venha a acolher, por exemplo, no momento em que se limita essa liquidação, limita de qual período? Porque durante o contrato nós podemos ter horários diferenciados e, se isso não ficar muito claro no comando, nós vamos ter problemas futuramente mais adiante. Outra temática trazida pela reforma trabalhista, como o Luiz colocou, foi a antecipação do momento da impugnação aos cálculos, que anteriormente, de regra, utilizávamos a faculdade de vista e agora, pelo menos o legislador, coloca a palavra que a vista será obrigatória. Lembrando que precisamos registrar no PJE o início da liquidação da sentença. Isso creio que não há problema, todos estamos fazendo.
Apresentada a conta, homologa direto ou dá a vista obrigatória? Há colegas que estão no modelo antigo, homologando direto, e, claro, cada um tem a sua justificativa, até invocando preceitos constitucionais, a celeridade do processo, para não cumprir a situação de vista. Quem segue o procedimento, há risco de nulidade, caso se entenda que a vista é obrigatória, e tem decisões aqui do regional, no sentido de reconhecer a nulidade a partir do momento em que se não reconheceu a vista, porque a parte citada garantiu o juízo, embargou a execução e invocou a nulidade. Aberta a vista, nós vamos ter duas situações: sem impugnação ou com impugnação. Sem impugnação, precluiu, está tudo resolvido. No PJE, precisamos lançar homologada a liquidação, já que nós iniciamos a liquidação, nós temos que dar o fim da liquidação lá no PJE. Registrar o início da execução e determinar a citação. Aqui não há problema nenhum. A grande dificuldade vem se houver impugnação. Qual o procedimento a adotar? Poderíamos invocar o 524, parágrafo 1º do CPC, que, a grosso modo, diz: o juiz entende que os cálculos são presumidamente adequados e insurgências específicas analisarei a tempo e modo lá no prazo do 884. Seria uma diretriz. A outra, dá vista ao adverso, dá vista ao perito e depois julga a impugnação. Esse julgamento é uma decisão interlocutória e, pela interpretação de 4 dispositivos da CLT, é uma decisão irrecorrível nesse momento. E eu tenho colocado nas minhas decisões o esclarecimento que é irrecorrível em razão disso, daquilo, e apontando que o caminho correto é a reiteração da insurgência ou a parte que foi afetada com o acolhimento da impugnação. Ambas têm o prazo do 884 para embargos ou impugnação pelo credor trabalhista e credor tributário, e é dessa decisão, que às vezes é uma cópia da decisão anterior, que cabe o agravo de petição. Eu sei, até porque alguns colegas já me ponderaram: Reinaldo, você quer que eu faça um Ctrl+C, Ctrl+V da minha decisão? Não sou eu que quero isso. Foi o legislador que, nesse procedimento, quer me parecer, estabeleceu isso, porque, se não for assim, nós teríamos que admitir a recorribilidade dessa decisão ali atrás. Então, e outra situação que o Luiz Fernando comentou, e até eu apresentei um enunciado no eixo 1, destinado à administração. Os colegas devem lembrar que o ano passado a Neuzeli apresentou enunciado chamando a nossa atenção a respeito dessa impugnação à conta na fase de liquidação de sentença e como registrar isso no PJE. Porque existe o comando no PJE da impugnação à sentença de liquidação, mas só se fizer a conclusão do processo como julgamento. E o julgamento não existe na fase da liquidação lá no PJE. Na fase da liquidação, se tiver impugnação, no PJE você consegue lançar decisão proferida. Mas nem eu, que estou fazendo assim, decisão proferida, nem a Neuzeli, que cadastra como sentença e coloca impugnação à sentença, e vai para ela contar como sentença, e por ser sentença, Luiz, ela coloca exatamente o comando que você mencionou do 789, porque estaria ocorrendo a antecipação daquela previsão das custas lá do embargo da execução, porque, em tese, não haverá lá, porque aqui já houve a antecipação. Então, o enunciado que eu apresentei foi no sentido de provocar a administração, e é claro que não é no âmbito do TRT 12 só que precisamos resolver, isso é nacionalmente, que leve às instâncias superiores a padronização da forma de registro no PJE da impugnação à conta de liquidação, a decisão, enfim, é para lançar como sentença ou é para lançar como decisão proferida. E isso, todos sabemos, impacta diretamente nos dados estatísticos dos juízes, que são aferidos para vários fins, inclusive para efeito de promoção. Devolvo a palavra ao Luiz para abordar algumas considerações a respeito da PAP, produção antecipada da prova. O outro tema que foi escolhido pela escola foi a produção antecipada da prova, que ela passou a ser
bem comum no nosso dia a dia, era algo que a gente não via, apesar dela já estar disponível desde do CPC de 2015, em substituição àquela tutela cautelar de produção de provas anteriores, né? Mas ela passou a ter relevância para a gente após a reforma trabalhista, ligada ao novo pressuposto processual da petição inicial de indicar o valor de cada um dos pedidos também no rito ordinário. A gente já falou sobre ela em vários eventos aqui da escola, e só recapitulando alguns aspectos gerais dela. Ela não possui natureza cautelar, tá? Ela tem natureza jurídica de procedimento de jurisdição voluntária, segundo parte da doutrina. Outros chamam até mesmo que ela seria uma ação de conhecimento no procedimento sumário, que é a posição do Eduardo Talamini. Ela não se confunde com a exibição incidental de documento ou coisa, ou seja, aquela que acontece já no curso de uma demanda, tá? E ela tutela o direito à prova, é um direito autônomo à prova. A parte não está buscando o reconhecimento de hora extra, por exemplo. Ela está reconhecendo simplesmente, ela está buscando simplesmente a prova de determinado fato. Se ela vai... O que ela vai fazer com essa prova, se vai buscar uma autocomposição, se vai ajuizar uma ação buscando essas horas extras, se vai simplesmente servir isso para uma documentação própria, enfim, a ideia do novo CPC ela muda o nosso paradigma anterior no sentido de que a prova sempre teria uma finalidade no processo. Agora, a parte tem um direito subjetivo a produzir a prova enquanto um direito autônomo. Isso é bem importante para que a gente até analise algumas situações quanto ao cabimento de defesa ou não no procedimento de produção antecipada da prova. A ideia de que o direito autônomo da prova é o objeto da PAP, da produção antecipada de prova, ela é essencial para essa controvérsia, como a gente vai ver ao analisar alguns enunciados mais na frente. Um outro ponto que é bem importante, o juiz não faz a valoração da prova. E aí também disso vai decorrer uma discussão forte que... E se o juiz determina a produção da prova, essa prova está em um poder de um terceiro, esse terceiro não apresenta a prova na produção antecipada da prova. O que é que o juiz faz? Simplesmente termina o procedimento ali, o juiz pode determinar a busca e apreensão, pode cominar multa em caso de não apresentação desses documentos. Eu falei para vocês que não tem previsão de defesa, mas a doutrina e a jurisprudência aceitam, em situações excepcionais, a defesa na produção antecipada de prova. Uma das situações por exemplo, além da defesa processual, que é objeto até de uma tese apresentada, que a gente vai ser votada daqui a pouco, também sobre o próprio mérito da produção antecipada de prova. Eu chamo isso de mérito da produção antecipada de prova, no sentido de que, exemplo, um documento que estão querendo que eu exiba, ela diz respeito a um sigilo médico ou fiscal de um terceiro. Eu posso apresentar uma objeção a essa apresentação da prova, se vai ser chamado de contestação, de defesa, de resposta, de objeção, enfim. Não é o caso, mas a ideia é que, diante do direito à ampla defesa, ao contraditório, que está previsto na Constituição, a parte tem que ter algum direito de apresentar a sua insurgência àquele comando, àquela pretensão da outra parte. Não cabe recurso, exceto em caso de indeferimento total da prova, pode ter como objeto qualquer tipo de prova, e a gente tem uma discussão forte se cabe, inclusive com decisões aqui do nosso tribunal, se cabe ou não produção antecipada de prova, por exemplo, em perícia médica, perícia de insalubridade, se cabe produção antecipada de prova em exibição de documentos. Alguns dos pontos controvertidos, então, que eu trouxe aqui primeiro deles, a parte deve comprovar que houve requerimento extrajudicial para obtenção de documentos. Isso foi objeto de, acho que 2 ou 3 enunciados, se não me engano, até da colega Cida, sobre o tema, 4 enunciados.
Temos decisão do STJ sobre isso, que pode ser aplicada aqui. A gente vai deixar para aprofundar esse tema na discussão de cada um dos enunciados. Outro ponto, cabe condenação em honorários advocatícios? Eu tenho honorários em PAP? Partindo da premissa que eu tenho defesa em situações excepcionais. Isso pode gerar honorários advocatícios? Também é objeto de enunciados que a gente vai apreciar no decorrer do dia. É cabível para a prova documental? E até já antecipei antes a minha posição, entendendo que cabe sim, cabe para qualquer tipo de prova, inclusive para a prova documental. Também defendo que cabe para a prova pericial, pelo mesmo tipo de argumento. E aí disso decorre um outro questionamento, que eu e Reinaldo temos até uma divergência quanto a isso também. Quem que paga os custos, as despesas dessa prova ser antecipada? Exemplo, nos honorários periciais. E gera uma situação em que, como o juiz não vai valorar a prova, aquela perícia, ele não vai ver quem é sucumbente ou não no objeto da perícia. E quem que vai pagar, então, esses honorários periciais? A União, se eu não tive sucumbência? Então, fica essa dúvida sobre quem que vai pagar as despesas, ou o perito vai ficar sem receber, enfim. Então, são essas as provocações iniciais que eu trago nesse primeiro momento. E a gente vai aprofundar cada um desses temas no decorrer dos enunciados. Eu passo a palavra para o Reinaldo para complementar. Essa temática a respeito de PAP, produção antecipada da prova, são apenas 3 artigos, 381 a 383. Mas nós não nos demos conta ainda, e os advogados também, da amplitude da possibilidade dessa medida. É uma temática muito nova, até porque o legislador, no modelo processual anterior, só para relembrar, nós tínhamos lá no processo cautelar, no livro 3 do antigo CPC, as cautelares com nome e sem nome. As nominadas ou inominadas, típicas ou atípicas. Dentre as nominadas, nós tínhamos o procedimento preparatório de exibição de documento, de coisa móvel, do documento, ou escrituração comercial. Tínhamos a produção antecipada da prova, prova oral, interrogatório da parte, depoimento, inquirição de testemunhas e a pericial. E também, como cautelar nominada, a justificação. Tudo isso foi aglutinado na produção antecipada da prova. E os 3 artigos que estão na tela, os 3 incisos do 381, a amplitude deles é enorme, é imensa. No inciso 1, haja fundado o receio de que a prova venha a se tornar impossível ou difícil de verificar certos fatos na pendência, ela tem natureza cautelar. Os outros 2, não há nenhuma natureza cautelar e nem se fala, nem se exige urgência, porque a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflitos. O prévio conhecimento possa justificar ou evitar a ação. Esses 2 incisos, eles são desdobramentos do artigo 3º, parágrafo 3º do Código, quando estabelece, quando estimula as formas de autocomposição, leia-se conciliação, acordo, mediação, arbitragem, e lá o legislador utiliza e outros meios que viabilizem a autocomposição. A PAP é um desses meios. E como na PAP os requisitos dela estão elencados no artigo 382, e lá se coloca como requisito que o requerente indique a necessidade da medida, eu entendo que essa necessidade não se confunde com o interesse processual. E, por isso, prescindiria, ao contrário do que entende o Luiz Fernando, prescindiria da comprovação do requerimento extrajudicial. E como a prova produzida na PAP, ela será produzida judicialmente, embora o juiz não emita nenhum pronunciamento a respeito se o fato existiu ou não existiu, quais as consequências ou não da apresentação, não apresentação do documento, enfim, há um direito à aquisição da prova, com vista à autocomposição. E, se for necessário utilizar em demanda própria, todas as consequências da não apresentação do documento, se essa for o requerimento, na minha visão, só podem ser analisados lá
na ação de mérito. E é por isso que, nesse procedimento simplificado, inclusive o legislador coloca que não cabe defesa e que não cabe recurso. E aí, claro, a interpretação gramatical, sabemos, é a pior delas. Como é que não caberia defesa de cunho processual para que o demandado dissesse, inclusive invocando o princípio da cooperação dos atores do processo? Essa prova aí, que o autor pretende, lá na ação de mérito, ela não vai surtir efeito em relação à minha pessoa, porque, em princípio, eventual lide é com fulano de tal, o terceiro. Ele poderia invocar a preliminar de legitimidade, seja para sua exclusão do polo passivo, seja para que o requerente formasse um litisconsórcio, trazendo esse terceiro, e o próprio juiz de ofício, ele pode, na PAP, determinar a citação de outros terceiros interessados que ele vislumbre pelo só fato da narrativa fática. E isso, na minha visão, está bastante claro no parágrafo 1º do artigo, parágrafo 1º do 382, mas quando fazemos a leitura, é praticamente incompreensível o que o legislador escreveu lá. E lá, na verdade, consta essa situação que eu coloco aqui, que a citação na PAP, ela pode não existir, que é a PAP unilateral, divulgaram na praça que eu não tenho patrimônio suficiente para saldar as minhas dívidas. E isso está me causando um problema enorme, mas eu não sei quem divulgou isso. Eu quero utilizar a PAP para demonstrar, nesse processo, a minha idoneidade financeira, o tamanho do meu patrimônio, a extensão, e eu quero atingir quem? Todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Eu não sei quem é que divulgou isso. Essa é a PAP unilateral. Quem vai ser citado? Ninguém. O requerente pode até requerer que se publique edital da decisão do juiz que homologou a PAP que consta essa prova. E nós temos a PAP bilateral, em que existe, de ofício, o juiz determina, como eu disse, a citação de terceiros outros, não só o terceiro que o requerente colocou como requerido, e há também, claro, a citação a requerimento do requerente, ambas hipóteses de PAP bilateral. Os aspectos envolvendo defesa, a disposição legal é expressa, não cabe defesa, não cabe recurso. Mas imaginem os temas de cunho processual. Nós temos as matérias de ordem pública, preliminares de ordem pública e preliminares que não são matéria de ordem pública. Por exemplo, incompetência relativa à convenção de arbitragem, se o requerido não invocar, de ofício o juiz não pode analisar. Mas a competência da PAP segue a competência de eventual futuração de mérito. Imagine se o requerido não pudesse invocar a incompetência territorial, até porque a prova a ser produzida, na verdade, é em outro local, não é ali uma verificação de um dano em um imóvel, eu proponho a ação N quilômetros de distância daquele local. E mesmo as preliminares, não matéria de ordem pública. Nós temos uma convenção de arbitragem. Eu não abro mão da arbitragem. E pela arbitragem ficou convencionado que eventual conflito, nosso contrato será solucionado não no âmbito do Poder Judiciário, mas sim perante terceiro. Uma prova completamente inócua e inútil. Então, o tema PAP, ele hoje à tarde será objeto de exame em vários enunciados. Há temas em que nós temos 4 enunciados do mesmo assunto, 2 num sentido, 2 em sentido oposto, e com certeza, né, Luiz Fernando, nós estamos longe de esgotar essa temática envolvendo produção antecipada da prova. Até porque existe ainda dentro do Código, lá nos artigos 396 a 404, da exibição de documento ou coisa, que já havia no CPC passado, que consta lá nos meios de produção de prova, e que continua naqueles mesmos moldes. O juiz de ofício, dentro do processo, pode determinar a produção de determinada prova, isso está muito claro pelo artigo 370 também do Código atual, a possibilidade do juiz agir de ofício. Então, nos próprios autos, a parte, em face da parte, pode haver o incidente de uma parte em relação à outra, de uma parte em relação a um terceiro, e os terceiros não podem se excusar, e tem as consequências em lei quanto à apresentação de documentos.
E a iniciativa desse requerimento, como eu disse, é tanto de ofício como mediante requerimento. Isso aqui permite uma ação autônoma a essa prova no âmbito de jurisdição contenciosa, e aí não seria a hipótese de PAP, porque na PAP, a grosso modo, nós estamos em jurisdição voluntária, como regra sem direito de defesa, e defesa em relação ao mérito, em tese, não, porque o direito à aquisição da prova é autônomo, a ação se esgota só na produção da prova e o juiz não emite comando valorativo nenhum. Mas seria possível uma exibição de documento ou coisa no âmbito de jurisdição contenciosa, em que o requerente especificaria: eu quero que apresente os cartões de ponto, e se não apresentar, estou estimando que o meu horário de trabalho é XYZ. E a ausência de defesa nessa produção autônoma de jurisdição contenciosa viabilizaria a presunção de veracidade e, na futura ação de mérito, a matéria estaria preclusa naquele sentido. Presume-se a veracidade, que é o mesmo comando que existe na jurisdição contenciosa. Enfim, eu e Luiz Fernando combinamos que traríamos inúmeras provocações, porque é esse o objetivo, e o ano que vem, com certeza, nós teremos muitos assuntos envolvendo o PAP para trazermos a título de enunciado. Devolvo a palavra ao Luiz. Então, e o último tema escolhido foi a responsabilidade dos sócios e de terceiros na fase de execução. Esse tema ele já foi um pouco mais controvertido na época em que a medida provisória da liberdade econômica estava em tramitação e o projeto de conversão de lei no Código Civil, do artigo 50, que falava das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, ele trazia algumas situações que iriam dificultar bastante a atuação do juiz do trabalho, especificamente porque reformava, inclusive, alguns artigos da CLT que tratavam disso. Mas a lei que foi convertida não trouxe essas alterações na CLT, então a questão ficou um pouco mais tranquila e menos polêmica, pelo menos para nós, no âmbito da Justiça do Trabalho. Alguns dos pontos que importam aqui, primeiro, é a base legal, o fundamento legal para a desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque com a reforma trabalhista, a gente passou a ter o artigo 10A, que fala da responsabilidade do sócio retirante, diz que ele responde em razão no período de 2 anos, do período que figurou como sócio, mas em momento algum ele fala na hipótese de desvio de finalidade, de confusão patrimonial. E aí a pergunta, e é uma das teses que está sendo proposta aqui, se esse artigo 10A já é fundamento suficiente para que, no processo do trabalho, se faça a desconsideração da personalidade jurídica, sem que a gente tenha que recorrer ao artigo 50 do Código Civil, ou ao Código Tributário Nacional, ou ao Código de Defesa do Consumidor. Aquela ideia sobre a teoria maior e a teoria menor da desconsideração, será que agora aqui, no artigo 10A da CLT, a gente já não teria um regramento próprio e específico para a desconsideração da personalidade jurídica trabalhista sem a dependência desses outros diplomas legais? Então, é essa a primeira pergunta, até porque se a gente for ter que recorrer ao artigo 50 do Código Civil, a gente vai ter que passar pela ideia do desvio de finalidade e confusão patrimonial, e agora, com a reforma, com a nova lei que foi convertida, com a 13.874, agora de 20 de setembro de 2019, essas hipóteses passaram a ficar bem definidas na lei, dizendo o que é confusão patrimonial, o que é desvio de finalidade para fins da caracterização do abuso da personalidade jurídica. Então, o enunciado que foi proposto ele está se valendo dessa ideia. Foi um tema que foi discutido até junto da nossa região socioeconômica, lá em Joinville, Jaraguá, São Bento, e trouxemos esse enunciado aqui para o evento. O outro ponto que vai ser relevante aqui é quando eu quiser responsabilizar outras empresas na execução, pessoas que não estão no título executivo,
como, por exemplo, um caso de sucessão que só foi verificada na execução. Eu tenho que ter um procedimento tipo IDPJ, que garanta o contraditório prévio, que dê acesso ao recurso de agravo de petição, ou o juiz pode incluir, até mesmo de ofício, outras empresas no polo passivo da execução. Então, agora, para eu incluir um sócio, eu preciso do IDPJ. O IDPJ tem que ser provocado pela parte. Para eu incluir uma outra empresa que não está no título executivo, eu preciso de algum tipo de procedimento. Tá? Um outro questionamento, principalmente para as unidades que têm muita execução reunida. A decisão que reconhece o grupo econômico em um processo individual específico pode ser transportada para todos os outros processos de uma execução reunida? Ou eu tenho que dar uma decisão na execução reunida reconhecendo aquele grupo econômico também para incluir essa terceira empresa? Porque muitas das vezes eu tenho no processo 1, eu tenho reconhecido o grupo econômico, mas no processo 3 e 4 nada foi falado sobre isso, e aí a gente faz a reunião dessa execução. O polo passivo da execução está diferente. Eu não preciso ter uma decisão que uniformize, que equalize o polo passivo para a execução reunida, a fim de evitar até nulidade processual na fase de execução. Então, são esses os 3 principais questionamentos que eu trago sobre esse tema. E até a questão do sócio atual e do sócio retirante, como eu falei, é objeto de enunciado próprio, defendendo que agora a gente tem uma regra própria e suficiente na CLT para a responsabilidade não só do sócio retirante, mas também do sócio atual. Então, passo a palavra para o Reinaldo para encerrar o tema. Obrigado, Luiz. A temática que será objeto dos enunciados eu nem vou comentar, até porque o nosso tempo era de 30 minutos, estamos no limite dele. Mas eu faço um comentário só à tua última colocação, Luiz. Havendo a decisão em uma ação individual, um autor em face de uma empresa, outras são incluídas e reconhece o grupo econômico ali. Seria possível aproveitar essa questão decidida e transportar ela para todas as outras ações em que aquela mesma empresa seja executada e prescindindo de novo contraditório em face das empresas que no primeiro processo foram incluídas, tiveram direito de defesa, de recurso, transitou em julgado aquela decisão. Nós precisamos, em cada processo, viabilizar isso? Quer me parecer que não. E invoco exatamente as novidades do CPC e uma nomenclatura que nós não estamos habituados, mas logo, logo vamos nos deparar com ela, a coisa julgada pan-processual. A coisa julgada pan-processual é aquela em que, como eu disse, em uma ação individual, um autor, em face de uma empresa, outras foram incluídas ao argumento de sucessão grupo econômico, foi oportunizado o contraditório, foi viabilizados os recursos próprios e transita em julgado aquela decisão. Nós temos previsão expressa no Código de julgamento liminar de improcedência do pedido de tudo aquilo que está sedimentado conforme o artigo 332 e os seus 4 incisos. Está sedimentado em súmula vinculante, em IRDR, que são os precedentes obrigatórios. Não seria um precedente obrigatório também, e precidindo de novo contraditório, essa temática? E onde estaria o argumento no Código para isso? Estaria exatamente no artigo que trata da coisa julgada material. Porque enquanto no CPC passado, o artigo 472 estabelecia a sentença tem força de lei entre as partes às quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, a redação do equivalente, que é o 506 hoje, a sentença tem coisa julgada entre as partes às quais é dada, não prejudicando terceiros. Ponto. Por quê? Porque ela beneficia terceiros. E ela pode beneficiar não só nos casos regrados expressamente pelo legislador. E essa é uma construção interessante que podemos começar a pensar, fazer, e se as instâncias superiores vão validar ou não, vai depender, claro, sem dúvida, do que vier do primeiro grau e do que for decidido acima. Encerramos essa temática, passamos ao exame dos enunciados, porque temos muito assunto.